Esse é um Cápsula e nós vamos falar da situação do TikTok nos Estados Unidos, né? Vocês sabem, o Joe Biden, e eu quero ressaltar, o Joe Biden e o Congresso bipartidário, tanto republicanos quanto democratas, aprovaram uma lei que proibia o TikTok nos Estados Unidos. Por que eu digo isso? Porque muita gente aqui no Brasil, quando o X foi cancelado aqui no Brasil, veio com um papo de que, mas os Estados Unidos proibiu o TikTok. E não sei o que lá. E mesmo que tivesse proibido de fato, né, lá foi aprovado no Congresso essa proibição. Não foi um juiz que da cachola dele decidiu que estava proibido o TikTok, ponto e acabou, né? Então, no final das contas, lá foi o caminho correto. Foi aprovado no Congresso, foi sancionado pelo presidente. E aí outras pessoas ainda ficam com essa. Não, porque o Donald Trump defende a liberdade de expressão, mas proibiu o TikTok. Não, o Donald Trump criticou o TikTok no primeiro mandato dele, e agora, ao contrário, ele tá lutando para salvar o TikTok, né? Então ele avisou as empresas americanas que ele não vai executar a ordem legal contra o TikTok. Vamos entender esse caso aqui? Porque o pessoal faz aqui uma crítica a ele, né? Esse aqui é do dia 8 de julho, é antes ainda do Trump colocar as tarifas. Mas você sabe que a esquerda brasileira já criticava o Trump há muito tempo, antes mesmo das tarifas, né? Aí aqui, ó, para salvar TikTok, Trump reivindica poder para anular leis, né? E aí depois, no final, eles falam, não, mas o Obama fazia isso também, e o Bush fez isso também, e já teve vários presidentes americanos que fizeram a mesma coisa. Ou seja, de fato, o que está dizendo aqui é que o presidente tem o poder de não executar uma lei criada pelo Congresso. Essa é a visão lá americana. Isso já foi feito por vários ex-presidentes americanos, né? É diferente do Brasil, em que um juiz tem o direito de criar a lei, impor lei, decidir qual é a lei, não precisa de Congresso, não precisa esse negócio da gente votar e coisa e tal, né? Apertar a maquininha lá e fazer pirili, 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 é só para constar mesmo, né? Essa notícia foi sugerida por 300 canais, mas é o mesmo gordo com pano verde, Leno Brega e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, o pessoal criticando o Trump porque ele reivindicou o poder para anular leis. O que aconteceu, né? Então vamos recapitular essa história. Lá no governo Biden, porque o governo Trump criticou o TikTok lá atrás, mas nunca aprovou lei proibindo o TikTok. Aí no governo Biden, o Biden, que é de esquerda, a esquerda é quem está preocupada com censura, é a esquerda que quer calar as redes sociais. Por quê? Porque está perdendo a guerra digital, porque as ideias são ruins. Na internet você precisa ter boas ideias, ter ideias que as pessoas raciocinem e vejam que, caramba, realmente faz sentido esse troço. Só chavão vazio, tributem os ricos, vamos tributar o BBB e não sei o que lá, essas besteiras, só isso não consegue chegar, não consegue atingir as pessoas, né? Então, a esquerda está desesperada, que ela não consegue mais impor a narrativa dela e está querendo censurar a coisa toda em tudo quanto é lugar. Não é só aqui no Brasil, não. Nos Estados Unidos, na Europa, tem um grande esforço de várias frentes aí para censurar a comunicação digital. E aí o Biden exatamente aprovou isso aí. É verdade, aprovou com o apoio do Congresso. Tanto republicanos quanto democratas votaram nessa lei que proibia o TikTok. Mas a lei entraria em vigor no dia 21 de janeiro de 2025. Assim, ela não proibiu o TikTok, ela exigia que o TikTok fosse vendido para donos não chineses até essa data. Se não fosse vendido, ela obrigava as empresas americanas a não colocar o TikTok nas lojas delas. Então, tanto o Android quanto o iPhone, né, quanto a App Store não teriam o TikTok nessas lojas, né? Então, ou seja, isso basicamente proibiria o TikTok com o tempo, né? Porque você pode, enquanto você está com o TikTok instalado, continuaria funcionando. Ao contrário do Brasil, que está com essa mania agora de bloquear a porta, de proibir site, proibir aplicativo, não sei o que lá. Lá nos Estados Unidos eles não fizeram isso não, eles só proibiam que você instalasse o aplicativo do TikTok no seu celular, o que é uma coisa bem fácil de contornar no final das contas, né? Mas, de novo, o que eles queriam justamente era forçar o TikTok a vender a participação deles aqui nos Estados Unidos para uma outra empresa, né? Então, o que aconteceu? A lei protegendo americanos de aplicações controladas por adversários estrangeiros foi essa lei aprovada no ano passado por iniciativa bipartidária e que foi mantida por decisão da Suprema Corte no início desse ano.
e que foi sancionada pelo Biden. O cara esqueceu de colocar aqui porque ele quer criticar o Trump, não quer criticar o Biden. A justificativa para aprovação foi de que era necessário para proteger a segurança nacional. Os congressistas alegaram que a empresa chinesa ByteDance pode acumular dados sensíveis dos americanos e usar o algoritmo de aplicativo para manipular a opinião pública. Eu acho isso pouco provável, essa ideia do pessoal de que o algoritmo radicaliza as pessoas e coisa e tal. Não. O algoritmo são as pessoas. O algoritmo expõe as pessoas pelo que elas são, né? O que acontece só é que os governantes todos achavam que as pessoas eram aquela coisa que eles recebiam em pesquisas e coisa e tal, e agora estão descobrindo que não, que as pessoas têm opiniões diferentes, né? Porém, proteger a segurança nacional é um problema do presidente, diz a carta enviada pela Pamela Bondi, que é a advogada-geral do Trump, né? O presidente Trump determinou que a lei interfere em seus poderes constitucionais de cuidar da segurança nacional e das relações exteriores nos Estados Unidos, e que, portanto, ela garantiu a Microsoft, Amazon, Oracle, Akamai, Digital Realty Trust e várias outras empresas americanas que ele não vai executar a lei. Então o que ele disse é o seguinte, né? A lei diz que essas empresas têm que proibir o TikTok, têm que impedir que o TikTok seja instalado nos seus computadores. Então a Microsoft entra também, porque sabe que a Microsoft agora tem também um aplicativo, uma loja de aplicativos ali que você pode instalar as coisas no Windows. Eu não sei se alguém usa aquilo, mas existe, né? Então essas empresas teriam que tirar o aplicativo TikTok da loja deles. E se não, teria uma multa de não sei quantos por cento aqui, não sei quantos mil dólares, não sei o que lá. Haveria uma multa de 5 mil dólares por usuário do TikTok se a Apple, por exemplo, não tirasse o TikTok da Apple Store, né? Se o Android não tirasse da Google Play, né? Enfim, só que o que o Trump falou? Eu não quero que vocês tirem, podem manter, e se vocês manterem, eu não vou executar essa lei. Ou seja, a lei permite aplicar a multa, mas é uma carta formal em que ele fala que não vai executar essa lei, né? E aí o pessoal critica pra caramba, como é que pode ele escolher fazer uma lei ou não sei o que lá e coisa e tal, mas aí no final eles falam assim, presidentes anteriores usaram esse poder. O ex-presidente Barack Obama, por exemplo, usou a prerrogativa para suspender temporariamente deportações de imigrantes que vieram para o país ainda crianças, né? Ou seja, de novo, é a mesma coisa, é uma coisa estranha, é uma coisa estranha. Eu acho que a lei que foi aprovada pelo Congresso, num sistema democrático, teria que valer de qualquer jeito, né? Mas se os Estados Unidos entendem que existe essa prerrogativa, que não há questionamento nisso daí, a verdade é que ninguém quer proibir o TikTok lá. O que o pessoal queria fazer é justamente convencer a ByteDance, né, que é a dona do TikTok, a vender ele lá nos Estados Unidos, mas ela não conseguiu que ninguém que compre. Por quê? Porque é muito caro. Na verdade é essa, o TikTok tem um valor muito alto lá nos Estados Unidos. 1/3 dos americanos usam o TikTok. Caramba, muita gente, né? Porque o TikTok é uma bosta aquilo ali, mas enfim. O pessoal gosta, né? Então, essa é a situação lá nos Estados Unidos. O pessoal está tentando criticar o Trump aqui, mas por alguma coisa que outros presidentes já fizeram. E que ele mantém o compromisso dele com a liberdade de expressão. A ideia do Trump é exatamente essa. Tem que respeitar as redes sociais, tem que respeitar as empresas de comunicação, tem que respeitar a liberdade de expressão. Mesmo o TikTok, que não é uma empresa americana, ele está garantindo a liberdade de expressão dela. Isso é para calar a boca do pessoal que fica falando, não, porque o Trump fala de liberdade de expressão, mas nos Estados Unidos não sei o que é lá. Não, ele garante a liberdade de expressão até para aplicativo chinês por lá, para você ter uma ideia. Diga-se de passagem, o TikTok é proibido na China, vocês sabem disso, né? Na China não pode. O Brasil está muito mais parecido com a China do que com os Estados Unidos, evidentemente, não preciso nem falar isso, né? E por falar em TikTok, só para complementar essa notícia aqui, né? Lá no início de junho, o Lula mandou assessores para ir lá na China para pegar informações no TikTok. Lembra que o Lula tinha pedido para o Xi Jinping? Pô, Xi Jinping, manda alguém aí para ensinar a gente a censurar a rede social e não sei o que lá. E aí o Lula mandou os assessores, mas eles não foram recebidos pelo TikTok não, cara. Eu tô falando para você, o Xi Jinping não gostou dessa piruada do Lula, não. O Xi Jinping olhou pro Lula e falou, você tá me chamando de censor, porra? Todo mundo me critica por censurar as coisas, que você quer aprender comigo como censurar as coisas? Porque negócio é esse, né? Eu tô achando que essa vinda do Xi Jinping aqui no Brasil foi realmente uma retaliação por essa lambança que fizeram Lula e Janja aqui. Nem o TikTok nem recebeu os enviados do Lula lá na China. Olha que feio. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.